try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I know for now, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what can't be done. You know you like it but it drives you insane. You know you like it but it drives you insane. You know you like it but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it but it drives you insane. What you want, what you gonna do? Novidades na odontologia. Com certeza você já deve ter visto muitas celebridades por aí esbanjando aquele sorriso. Dá uma olhada. Eu sei que você com certeza deve estar se questionando como será que eu posso também ter um sorriso como esses. Hoje no Slim a gente vai falar sobre uma verdadeira moda, a gente pode dizer. São as lentes de contatos para os dentes. A gente aproveita então para conversar agora com a doutora Marília Macedo para falar de um assunto que a gente conhecia, lentes de contato para os olhos e agora para os dentes, que proporcionam um sorriso fantástico, né, doutora? Verdade. As lentes de contato dental, elas ganharam grande visibilidade com as grandes transformações que os artistas têm feito no sorriso. Quando a gente fala, doutora, lentes de contato, o que seriam essas lentes? A gente observa que existe uma mudança perceptível para quem faz o uso. Sim, as lentes de contato, elas na verdade são laminados de porcelana, que elas são ultra finas e a finalidade delas é a alteração de forma dentária. As lentes de contato dental, elas existiam com uma outra denominação, eram as facetas de porcelana, que elas já eram há mais de 20 anos utilizadas e empregadas na odontologia. Com a evolução da odontologia, o aperfeiçoamento dos laboratórios, então foi possível produzir laminados de porcelana mais fininhos, mais delgados, com 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, que proporcionam ao dente um menor preparo. É interessante como é um procedimento tão minucioso, onde é feito um trabalho paralelo com um design, isso, doutora. Como é que é feito, de repente o paciente chega, eu quero fazer, colocar lente de contato, o que vai ser feito com esse paciente? Então, como é um procedimento bem definitivo e duradouro, a gente precisa se precaver e o paciente precisa ter certeza do procedimento que ele vai realizar. Então a gente antes realiza um design, são feitas fotografias do paciente, ele faz um design que vai levar em consideração as características faciais, físicas e até mesmo emocionais. De visagismo mesmo. É um trabalho de visagismo dentro da odontologia. Então é feito e construído um novo sorriso para o paciente. Então o primeiro contato do paciente com o novo sorriso é o contato digital. Só que não para por aí. Como o procedimento é bem definitivo, bem duradouro, é um investimento realmente que o paciente está fazendo no sorriso, ele precisa ter mais certeza ainda do sorriso que ele vai desenvolver, que ele vai receber. Então é feito um segundo teste, um test drive, que a gente chama de mock-up, em que o paciente ele vai conhecer na boca o sorriso que a gente construiu digitalmente para ele. Depois que ele visualiza esse sorriso na boca, com uma resina chamada bisacrílica, é que a gente vai então executar o procedimento das lentes de contato para o paciente. A aplicação, como é que acontece esse procedimento? Então, o paciente é moldado, o sorriso dele é moldado, a gente confecciona em cera tudo que a gente planejou digitalmente. O paciente conhece através do mock-up o seu sorriso e a gente prepara o dente para receber as lentes de contato. Os dentes ele não pode ter nenhum tipo de desnível, então o dente ele é preparado para receber as lentes de contato. Depois de preparado, é feita uma nova moldagem e enviada para o laboratório. O laboratório então vai confeccionar os laminados de porcelana e em um segundo momento o paciente vem ao consultório para a gente cimentar as lentes sobre os dentes.
Existe alguma contraindicação? Existem, na verdade, mais as indicações corretas do que as contraindicações, né? As lentes de contato, elas tomaram uma repercussão muito grande como procedimento estético, mas a gente tem que levar em consideração principalmente a saúde, a real necessidade do paciente para fazer esse tratamento, né? Então, pacientes muito jovens, eu prefiro contraindicar, eu prefiro lançar a mão de procedimentos mais conservadores que também existem dentro da odontologia estética. Agora, um alerta interessante que a gente pode destacar com relação ao uso indiscriminado. Isso é uma atenção que precisa se ter, né? A odontologia ela tem várias especialidades e todas essas especialidades elas têm uma função na hora de construir um sorriso do paciente. Então, alguns pacientes têm dentes muito desalinhados, desníveis nos dentes e eles querem corrigir através das lentes de contato. Quando a gente também tem outras especialidades como a ortodontia, que serve para realinhar os dentes, num tempo maior, num prazo maior, mas ele permite que o dente, a estrutura dentária seja conservada. E existem outras especialidades como a periodontia, em que a gente vai fazer um aumento dos tamanhos dos dentes, mas em um outro sentido, no sentido superior, mexendo em gengiva através das plásticas gengivais. Então, existem todas as outras especialidades que podem ser exploradas antes de você indicar as lentes de contato. A aplicação da lente de contato em si, ela é sobreposta ao dente? Como é que é inserida essa plaquinha no dente através de uma cola para que seja um efeito definitivo? Pronto. O grande avanço da odontologia que nos permite indicar bem as lentes de contato, os laminados de porcelana, o grande avanço dele nos materiais de adesão, né? Então, esses dentes são colocados sobre os dentes e são cimentados com esses materiais adesivos, os nossos cimentos resinosos que evoluíram muito e que nos permitem, assim, com certeza, fazer um procedimento seguro, duradouro. Eu sei que você deve estar curioso, com vontade de ter aquele sorrisão de uma celebridade. Fica aí a super sugestão para você escolher um profissional, claro que isso é fundamental, para que você possa fazer um procedimento de uma forma mais segura e poder esbanjar aquele sorriso com essa grande, a gente pode dizer, tecnologia que existe já há alguns anos, mas que agora veio com essa moda e de fato está transformando os sorrisos das pessoas. Doutora, muito obrigado pela participação no programa Slim, para falar de um assunto tão bom que é de sorriso, né? Verdade. O sorriso, ele é o nosso cartão de visita, né? Então a gente tem que cuidar e tem que lançar a mão de mecanismos da tecnologia dentro da odontologia para a gente ter sorrisos mais belos, mas sempre não esquecendo de se preocupar com a saúde, que é em primeiro lugar. Isso aí. Obrigado, doutora. Lentes de contatos. Esse assunto fantástico, especialmente para você aqui no Slim. Requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. E hoje no Slim nós vamos viajar por uma das mais belas cidades do mundo, capital da República Tcheca. Estou falando de Praga. Se destaca em vários segmentos, na arquitetura através de suas construções, igrejas, muitas delas com estilo gótico. Se destaca também pela música. No quadro City Tour de hoje a gente tem a honra de receber o estudante de medicina Alan Soares. Seja bem-vindo ao nosso programa para falar de viagem. República Tcheca, Praga. Como é que começa o teu passeio por Praga, Alan? Começa que a gente, quando chega em Praga, a gente encontra uma cidade antiga, porém modernizada. Então você consegue ter acesso à história, mas também você tem acesso à cultura contemporânea do local. Então, quando você chega lá, como se fosse um choque entre essa coisa moderna e antiga. E é muito legal para quem busca tanto história como entretenimento, ela consegue encontrar tudo isso na mesma cidade. Bom, e para quem não conhece Praga, na verdade República Tcheca como um todo,
no passado sofreu uma forte influência do comunismo e hoje é um passado que já não existe mais, haja vista do que existe de opções de lazer, entretenimento, gastronomia, enfim. Quando a gente fala, por exemplo, dos principais pontos, a gente sabe que Praga se destaca por verdadeiros templos, né? Como a gente, não só a questão cultural, mas os templos também são bem ricos, né? Como você lembrou bem, Praga, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi governada pelos russos, né? Então ela foi uma influência comunista direta. Então lá você vai encontrar desde museus comunistas até a cultura comunista na rua mesmo. Então você acha muito museu lá, você pode ir em museus comunistas, você vai ver nesses museus desde a cultura que eles tinham até como se deu esse processo da tomada lá pelos comunistas. E questão também na cultura religiosa que você tocou, tem muita igreja, estilo principalmente aquele gótico mais contemporâneo, e você consegue encontrar, é muito bonito e vale muito a pena. Você chega lá, você tem o acesso a esses lugares é muito fácil, tanto aos museus como à igreja. Um dos lugares mais procurados é o Castelo de Praga. Você visitou, o que é possível encontrar? O Castelo de Praga, ele é um dos maiores castelos do mundo e é o maior castelo da Europa. Lá é a sede do governo da República Tcheca. E lá você encontra, dentro do castelo tem igreja, tem a sede do governo, você tem uma cidadela, que é a Cidadela de Ouro, que fica dentro desse complexo do Castelo de Praga. E lá aí dentro do castelo você encontra comida, músicos, tem de tudo, vale muito a pena quando você estiver em Praga, você ir para o castelo. Ele é no alto, então você tem uma visão panorâmica da cidade também. Vale muito a pena, é muito legal. Já que você falou de música, existe uma forte influência musical também. É possível encontrar artistas de rua, por exemplo? Tem muito artista de rua e eles são muito valorizados e eles fazem parte da cultura da cidade. Você vê pessoas tirando foto com ele, filmando, porque realmente eles são famosos lá, esses artistas de rua são famosos e a música lá é uma coisa muito famosa também, faz parte dessa cultura que veio desde o comunismo até agora e as músicas têm influência desse comunismo também, então você consegue perceber isso no artista de rua. Alan, que outros lugares você conheceu em Praga? Durante o dia, qual que é a programação? Por exemplo, o castelo é uma opção, mas o que fazer durante o dia? Durante o dia tem o castelo, aí tem as igrejas, museu, e principalmente durante o dia, principalmente ali no final da tarde, é muito legal você ir para o centro da cidade velha, que lá tem muita comida, aquelas comidas de rua, barracas, e daí eles comem as comidas de lá nessas barracas, as comidas típicas, e também tem no centro da cidade velha tem um relógio que é chamado relógio astronômico. Ele é muito famoso porque ele mostra as horas não da maneira tradicional, é através do movimento dos astros. Então, para você entender ele um pouco, você tem que pensar um pouco. Então, fica todo mundo em frente desse relógio, raciocinando para tentar chegar ao horário. Para quem gosta da noite, Praga é uma cidade indicada? Lá, como toda cidade europeia, tem muito pub. Então, eles fazem até uma coisa que chama pub crawl, que é você paga e você faz um tour pelos pubs. Passa por 5 a 6 pubs. Nesses pubs eles fornecem bebida. Então a noite lá não falta coisa para fazer não, é muito bom também. Existem opções para compras? É um lugar bom para se fazer compras? Para quem gosta de compra, tem ruas lá que são só realmente para compra. Para mulher que gosta de maquiagem, muito mais barato que o Brasil. Eu, por exemplo, para minha namorada eu trouxe muita maquiagem. E tudo. Toda mulher gosta, né? Pois é. E roupas, essas coisas dá pra achar facilmente. Lá é bem completo assim na questão de compras, questão de lugar pra sair. É uma cidade muito completa. O único problema lá é que eles falam tcheco, né? Que é uma língua que não é todo mundo que vai, quase ninguém que vai pra lá, a não ser eles vão saber falar. E eles falam um pouco de alemão por eles terem, na Segunda Guerra Mundial eles foram invadidos pela Alemanha, então eles falam um pouco de alemão também. Aí a única coisa que eu senti um pouco de dificuldade foi essa questão da língua. Mas fora isso, o pessoal é muito hospitaleiro, eles gostam muito de turismo, dos turistas que vão pra lá. Então não tem muito problema não. Uma outra coisa também é que lá a moeda é bem diferente do resto da Europa. Lá é a coroa tcheca. Então, um exemplo, um euro são 22 coroas tchecas. Então fica um pouco diferente lá na hora de você pagar as coisas, você tem que ter mais atenção para não acabar perdendo dinheiro. Eu queria te agradecer pela participação no nosso programa, dizer que todo mundo sabe em casa, viajar é algo que faz bem para a saúde, faz bem para a alma, né? Todo mundo deve viajar, aproveitar um tempo, não só suas férias, mas para poder até mesmo buscar esse relaxamento e volta mais vezes aqui para a gente compartilhar com o telespectador um pouco dessas aventuras por onde se anda. Obrigado, eu que agradeço vocês aí. Muito obrigado.
Esse foi o Alan participando do quadro City Tour com a gente, contando todos os detalhes de uma das cidades mais belas do mundo, Praga, que é a capital da República Tcheca, que se destaca por vários segmentos, desde a construção através de igrejas com detalhes góticos, a produção de cerveja em larga escala, conhecida internacionalmente, a música, forte influência através de artistas de rua, enfim, um roteiro ideal para você conhecer e indicado especialmente por todos nós que fazemos o programa Slim para você. E o Slim de hoje chega ao final. Mostramos a Feira de Noivas, assinada pelo estilista Valdeci Pereira, a festa de aniversário de Luciene Sampaio, lentes de contato para os dentes e ainda, no quadro City Tour, uma viagem pelo mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite para visitar as nossas redes sociais. No Instagram, @programa.slim. Visite também a nossa fanpage, facebook.com/programa Slim. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Programa Slim volta próximo domingo às 8 da manhã aqui na TV Antena 10.